Vamos escovar o dentinho, nossa boca vamos lavar. Escova e a pasta é o que nós vamos usar. O dentinho tique-tique-tique, o dentinho tique-tique-tique, o dentão tiquitão tiquitão, o dentão tiquitão tão tão. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E hoje a nossa conversa vai ser sobre saúde bucal. Será que a saúde começa mesmo pela boca? Ter dentes saudáveis, limpinhos e bem tratados é muito importante para a nossa vida. Olha, eu quero saber, levanta a mão aí, quem escovou o dente hoje? Todo mundo escovou? E escovaram direitinho? Então tá bom. E olha, Mariana, é possível tomar alguns cuidados com a dentição de um filho quando ele ainda está dentro da barriga. Ao longo do programa você vai entender por quê. Ricardinho, será que ainda tem criança com medo de dentista? Boa pergunta, eu espero que não. Você tem medo de dentista? Não, eu durmo no dentista. Tinha uma época que eu tive que usar um aparelho para segurar a boca, senão eu mordia a mão dele. E quando você era criança, você tinha medo? Também não, sempre me dei bem. E a criançada aí? Quem tem medo de dentista? Você tem medo de dentista? Não. Você? Ou ela? Não. E você? Não? Você? Não. Você tem medo de dentista? Olha que boa, a Laura tem Também. medo, Você não? tem medo de dentista, Laura? Que bom, né? Mas olha, Ricardinho, as crianças aqui não têm medo, mas a cárie continua sendo o principal problema de saúde bucal no Brasil. Mas a situação já foi bem pior, né, Roberto? É, Mariana, um levantamento publicado em 2004 mostrou que 45% dos brasileiros não tinham sequer acesso regular à escova de dentes e 20% já haviam perdido todos os dentes. Atualmente, isso mudou. O Brasil entrou no grupo de países com baixo índice de cárie, mas ainda há muito o que fazer. Veja os destaques do que a equipe do Papo de Mãe preparou. Você vai conhecer o trabalho do Dentista do Bem. O Dr. Marcos é um deles. São quase 9 mil profissionais que atendem cerca de 17 mil adolescentes e jovens. Em todo o Brasil, em 9 países da América Latina e em Portugal. O atendimento é todo de graça. Olá, Mariana. Olá, Roberta. Estamos aqui no consultório com o Dr. Paulo de Oliveira Bueno e ele vai cuidar do meu dente. Na sua opinião, o brasileiro cuida bem da boca? Acho que algumas pessoas até não têm tanta condição de estar cuidando, né? Eu não consigo fazer uma refeição e não escovar os dentes depois. Usa fio dental? Uso. Então você tem um sorriso maravilhoso, dá um sorriso para nossa câmera aí. E vocês sabiam que 32 é a quantidade de dentes que um adulto deveria ter, isso contando os sisos, se nascerem os 4, né? Mas se os cuidados não começarem cedo, nem todo mundo consegue manter todos esses dentes na boca. Então a gente vai conhecer essas mães que vieram até aqui hoje para falar sobre os cuidados que elas têm, ou as dúvidas, né? Você é a Camila. Isso. E você é mãe da? Da Gabriela. Que tá aqui. Tá, a Gabriela tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora em abril. E ela usa um aparelhinho que é um aparelho diferente. Até eu estranhei quando eu vi a primeira vez, porque ela tem um probleminha com a arcada dentária inferior. E desde pequenininha já foi orientado que ela poderia fazer isso desde cedo para evitar uma cirurgia futura. Mostra pra gente como é que é esse aparelho. Gabi, quer mostrar o seu aparelho? Vem cá, Gabriela. Ela tem um aparelho que fica dentro? Ela tem um aparelho fixo na boca, vem cá. Mostra pra gente como que é que... Passa por aqui, Todo mundo deve ter ficado curioso, porque as pessoas acham que hoje em dia ainda não tem o aparelho que vai na parte. Ela usa só em casa, à noite? Na verdade, pode ser usado durante o dia, conforme a orientação do ortodontista dela, mas eu acho que ir pra escola com um aparelhinho que fica no rosto Fica assim. e tal, ela já é toda vaidosa, né, Gabi? Então a gente evitou. Mas abre um pouquinho a boca, filha. Tem um aparelhinho que fica no céu da boca dela, fixo. Aí à noite você prende aquela... Eu não prendo não, Ah, não? ela prende com mesma, elástico. desde o comecinho, mostra como é que você põe seu aparelho. Ela prende o aparelhinho, põe os elastiquinhos
E, na verdade, ela se adaptou muito bem, muito tranquila. E já mudou a arcada dela. Impressionante, assim, em 8 meses, mais ou menos, de uso, a arcada mudou totalmente. É assim que ela... Então depois você vai contar mais e a Gabi também vai conversar com a gente daqui a pouco, porque a gente vai conhecer a Olga, né, Olga? Oi, e você, eu mãe? sou a mãe do Rodrigo. Que tá indo embora. Volta, que não Rodrigo! para, né, filho? Volta, Rodrigo! Eu tenho 1 ano e já tenho uns 7 dentinhos. E você sempre soube como tratar dos dentes dele? Foi uma coisa que você se preocupou? Como é que foi? Não, eu sempre soube, porque meu pai é pediatra, então, mas assim, eu comecei escovando porque ele gostava de pegar a escova de dente. Uma dúvida que muitas mães têm, depois a gente vai até esclarecer, mas você já escovava a gengiva antes de o dente nascer? Não escovava, não fazia com a gás, nem nada disso. Você esperou nascer o dente para então... Quando começou a nascer, aí eu comprei aquela escovinha bem pequenininha, que tem uma ali, inclusive, e aí no começo eu dava para ele e ele ficava mordendo. Agora eu já comprei aquela pastinha e aí eu escovo. Tá. Depois até os especialistas, a Roberta vai apresentar os especialistas aqui para ver o que eles acham. Se precisa escovar a gengiva, que tem muita mãe que acha que precisa, tal. E você é a Flávia? Isso. Mãe do Miguel. Do Miguel que tá aqui. E o Miguel? Ele acabou de fazer 3 anos. Nós tivemos um problema com cárie de mamadeira. Ele já teve cárie, então? Muitas. É mesmo? Tem que fazer um tratamento intenso, porque ele tinha o costume de dormir com a mamadeira. E acho que muita mãe tem esse costume. E devido a ele dormir com leite na boca, acho que o leite secava e acabou gerando a cárie de mamadeira. E ele já teve que fazer obturação, então em quantos dentinhos? Em todos. Em todos? Em todos. E você não imaginava que isso pudesse acontecer? Nunca tinha ouvido falar, acho que faltou um pouquinho de orientação. Ele tem quantos anos? 3. Tá com 3 anos. Isso. E agora ele terminou o tratamento? Estamos no finalzinho. E daí o que você aprendeu com essa história toda? Escovar muito os dentes, tirei a mamadeira à noite e tô controlando muito os doces, né? Isso também a gente vai conversar, porque acho que tem muita mãe que às vezes escova o dente da criança e depois ainda dá um leitinho e já dormiu, não vou mexer mais, que é para não acordar. Exatamente. De repente é melhor acordar e não ficar com cárie. É bem assim mesmo. Vamos saber, né? Mariana, a incidência de cáries em crianças com 12 anos caiu de 69% para 56% nos últimos 8 anos. O acesso à água tratada e com flúor é fundamental para garantir as condições de saúde da população. E para conversar aqui com a gente está a doutora Maria Salete, que é odontopediatra e professora da USP. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite por poder estar aqui com vocês. E também o doutor Christian Weba, que é cirurgião dentista. Obrigada, doutor. Eu agradeço, é um prazer poder vir aqui conversar com vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência, acho que para orientar principalmente as mães de como se comportar desde a gravidez, né, que a gente vai conversar um pouquinho, até que a doutora Salete vai falar também, depois da criança em si, no seu crescimento todo. E o doutor Christian trouxe a filha. Exatamente, a Marina. Vem aqui dar uma, Marina. Por isso que a Marina não tem medo de dentista. E a Marina, uma coisa interessante que vocês acabaram de conversar, você falou assim, as mães têm medo de acordar os filhos na hora que chegam em casa. Filha, tá dormindo, mas não pode ficar com o bichinho na boca, quando ela dormindo mesmo. Abre a boquinha, pode ficar dormindo, que o papai vai escovar com você dormindo mesmo. Escova com ela dormindo e ela vai dormir de novo, depois então, não vai aí acordar. já surge até uma dúvida das mães, eu tenho certeza. Escova e pode deixar a pasta dentro da boca? Não. Não. Aí bochecha, como é que faz? Aí eu ponho água na boca dela, eu limpo do jeito que for possível, mas às vezes eu escovo até sem a pasta, mas pelo menos eu escovo os dentes dela. Só com a água mesmo, né? E com a escova molhada. A gente sabe que o mais importante da limpeza é a limpeza mecânica. Claro que o flúor é importante para ser incorporado pelo dente, né, pelo corpo, mas eu pelo menos fazendo a limpeza mecânica, já estou tirando o que tiver de placa bacteriana, resto de alimentos, sobre os dentes da Marina, né? E a doutora Salete trouxe um monte de enfeite aqui, né? Isso que tudo ajuda a fazer a criança, inclusive, a perder medo do dentista, doutora? Ah, com certeza, ajuda. Tem todo um condicionamento. E tem, assim, a escova certa, de acordo com a idade? De acordo com a idade. Agora, o boneco, o sapo, às vezes ajuda.
Tem criança que quando você vai mostrar e percebe que tem criança que tem medo, aí ele é dispensado. Entendi. E aí a gente pode usar como modelo a própria mãe. Joga água na mão da mãe, na mão da criança, na boca da mãe, na boca da Tem alguém criança. chorando. Aqui, assim, o papo é sempre interrompido pelas crianças. Eu acho que é o Miguel mais a Marcela. Eu vou lá buscar ele. Ele tá aqui atrás, acho que a Marcela tá lá. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Daqui a pouco ela volta. Então, e aquilo que a gente falou no começo do programa, então, pegando da gravidez, de fato, tem alguns cuidados que a mãe pode tomar. A gente até ouviu dizer, porque como é que fica a saúde da mãe e a do bebê? Então, uma coisa super importante, todos esses estudos Deixa eu com só a mãe... aproveitar você também uma pergunta para completar. Na gravidez eu tive muita coisa do dente quebrar, sabe? De ficar frágil. Não tem gente que fala, cada gravidez um dente perde mesmo? A cultura antiga dizia alguma coisa, mas que não é real. Não é real essa coisa do dente ficar mais fraco? Na verdade, o que a gente tem, que a gente sabe, as últimas pesquisas dos últimos anos, na verdade, começaram nos Estados Unidos mais ou menos entre 96 e 98. E que a gente começou a fazer no Brasil a partir dos anos 2000, mostraram que as mães poderiam ter mais chances de desenvolvimento de inflamação de gengiva, né? Por quê? Uma pequena quantidade de placa bacteriana poderia se transformar em um agravante para o quadro geral dela. Por causa dos hormônios, Tem alterações hormonais também e muitas vezes o próprio quadro dela favorecia esse processo inflamatório e que a gente sabe que inflamações muito sérias, muito graves de gengiva, alguns estudos sugerem que podem levar até parto prematuro ou um nascimento de bebê com baixo peso. Não são conclusivos, mas são sugestivos esses estudos. A gestante, ela deve não só cuidar dos seus dentes durante a gestação. Pode ir ao dentista, tomar anestesia. Ir ao dentista. Pode tomar anestesia? Ela pode tomar anestesia depois do 3º mês. A anestesia que você vai usar é a anestesia que você não pode usar, porque tem a droga dentro da anestesia que, por uma ou outra, não é indicada para grávida. Mas você tem outros recursos, outros sais anestésicos que você pode usar também na grávida. E agora, para evitar a cárie, é importante mesmo a água, ter flúor na água, né? Qual que é a importância dessa água tratada com flúor? Quando a mãe ingere a água, ela está ajudando na dentição que está se formando. A partir do momento que os dentes erupcionam, o que vai servir é o flúor tópico. E o que acontece é que é óbvio que vai ajudar. E a criança que toma essa água também? Também. Através do quê? O arroz que está sendo cozido, o feijão. Então, está ajudando no flúor, no sistêmico. E a pasta de dente, Camila? A sua filha está com 6 Minha filha anos. vai fazer 7. Você tem aquela preocupação de comprar a pasta de acordo com a idade? Tenho. Desde pequena, eu lembro que eu comecei a usar uma pasta que não tinha nada, assim, é bem natural, assim, sabe? Tudo específico para as idades. Eu me preocupo com isso. Quando eu vou comprar, eu me preocupo em olhar... A criança até 4 anos não pode usar pasta com flúor ou pode? É o seguinte... Até os 4 anos, a Associação Brasileira de Odontopediatria atualmente está recomendando a pasta com flúor. O que não pode é engolir a pasta, né? O que não pode é engolir a pasta. Pode mostrar ou não? Pode sim. É importante que a doutora Maria O que se aconselha é o seguinte... Enquanto as mães não voltam, em vez de um papo de mãe, faz o papo com os especialistas. Que o orifício das pastas de dente... Não seja muito grande. A quantidade da pasta de dente... Não precisa encher a escova com a pasta. Ela tem que pegar um tufo. A Maria Cândida tá pegando ali, né? Mostra para essa câmera aqui da Maria Cândida quanto que... E que o orifício seja... Porque do tamanho de um bem tiquinho, pouquinho. um grão de arco-íris. É isso. Um tufinho. Os pais podem, inclusive, economizar dinheiro com isso, não precisa gastar. Porque o flúor ajuda na diminuição da cárie. As pastas com flúor também. O que acontece é a criança não pode engolir. Então, se põe um pouco de pasta, nenhuma criança vai ter fluorose. Então, surgiram as pastas com flúor
Porque as mães exageram na quantidade da pasta, aumentou o número de fluorose. Fluorose é o que? É o excesso de mancha fluorose? branca ao redor dos dentes tá. e excesso de flúor. Vamos falar sobre a escovação daqui a pouco, até para ensinar, porque tem o jeito certo de escovar também, não tem, doutora? Tem. Então, eu vou fazer essa pergunta e a gente chama o bloco. Quem enviou essa pergunta foi a Giovana Tiziani, que trabalha com a gente na TV Brasil de São Paulo. Ela é mãe de primeira viagem do Joaquim e ela tem dúvidas até em relação ao período da gravidez. Então, eu vou fazer essas perguntas da Giovana. Existe algum risco de fazer tratamento cirúrgico ou odontológico durante a gravidez? Respondemos já? Na verdade, a gente tenta fazer tratamentos que sejam, se for cirúrgico, de urgência. Se não tiver uma necessidade imediata, você deixa ele para após a gravidez. Mas assim, o importante é dizer que durante a gravidez, ela tem que passar algumas vezes no dentista. Não é que eu fui uma vez durante a gravidez, não é nada disso. Eu tento fazer as minhas pacientes gestantes irem pelo menos a cada 3 meses no dentista, ou seja, umas 3 vezes. Exatamente, remoção de placa bacteriana, de tártaro dos dentes, que é importante. Não pode ter inflamação gengival. É importante a gente saber uma coisa, a boca não está descolada do resto do corpo. A mesma inflamação que tem na boca é qualquer outra do resto do corpo. E ela quer saber também se a anestesia pode afetar o bebê. Existe um tipo de sal anestésico que tem alguns estudos que dizem que pode levar a uma contração intrauterina. Ixi, agora derrubaram água. Tudo bem, a Marcela foi socorrê-la. E uma última pergunta dela, então. Pode usar o enxaguatório bucal durante a gravidez e durante a amamentação? É tópico, ela não está ingerindo, né? Ela não pode ingerir. Não pode mas beber, né? De uso tópico, ela pode sem problema algum. Então, eu vou ter que interromper o bloco para chamar e a gente retoma o próximo bloco, Roberta, porque tem mais perguntas de telespectadoras e as mães vão voltar, né? No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de dentistas voluntários e ainda hoje um passeio pelo Museu do Dentista. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Quantas vezes por dia você escova seus dentes? 3. Você acha que é suficiente? Ah, não, podia escovar mais, né? Porque não tem tempo, correria muito grande. Aí, o lanche da tarde, como é que fica? Sim. O lanche da tarde às vezes não dá tempo, só passar um fio dental rápido. Você usa fio dental? Uso. Eu não consigo fazer uma refeição e não escovar os dentes depois. Usa fio dental? Uso. Quantas vezes você visita o seu dentista por ano? Acho que umas 10 vezes. Eu acho que o cabelo e os dentes são a moldura do rosto, né? Não adianta ter um rosto lindo, uma pele linda e um dente horrível. Então você tem um sorriso maravilhoso, dá um sorriso para nossa câmera aí. O sorriso dela é bonito, mas 10 vezes é um exagero. É um pouquinho exagerado. São 10 vezes, acho que não é para prevenção, acho que é para resolver algum problema. Mas o ideal é ir, por exemplo, para as crianças, de quanto em quanto tempo é legal levar ao dentista? Dependendo do risco. Para fazer uma limpeza, por exemplo. Cada 5 meses, se não tem cárie, é suficiente. Cada 5 meses. E uma dúvida que eu tenho, que eu até quero perguntar aqui para as mães, vocês que escovam os dentes dos filhos ou eles já escovam sozinhos? A Gabi, na idade dela, já escova sozinha. Na verdade, meu marido é mais Caxias, assim, do que eu nisso, sabe? De olhar se escovou, se pôs o aparelho. Então, ele é mais participativo até do que eu. Mas ela não me dá trabalho para escovar o dente, não. Até que idade a mãe deve escovar o dente dos filhos? Até os 9. A não ser que com 7, 8, essa criança tenha uma coordenação muito eficiente, e aí a gente delega a mãe só uma vez à noite. É difícil elas deixarem a gente Eu acho que você tem que dizer pra mãe o seguinte, à noite, pelo menos a supervisão tem que ser sua. Até 9 anos. Alguém em casa. Pelo menos à noite é o horário mais importante. Se eu pensar, é o tempo que ela vai ficar, é o maior tempo que se tiver comida na boca, vai ficar até acordar. Pensa, 10 horas com o resto alimentares na boca até a hora de acordar. Então não é nem um pouco interessante. E daí o ideal é o quê? Escova na hora que acorda, toma café da manhã e escova de novo? Depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Isso é o mínimo, né? Aí 3 vezes é o suficiente, não precisa mais que isso. Não, porque a moça falou, no lanchinho da tarde às vezes não dá tempo. Tudo bem. E fio dental?
Os filhos usam. É, Tem que usar. a Gabi, na idade dela, ela não usa. Às vezes a gente passa, ela sozinha, lógico, não vai passar o fio dental. Né? E o Ah, seu, mas Flávia, tem você criança que com 5 anos já passa direitinho. E tem que passar o fio dental. Tem que passar. Flávia, e você? Você que escova o dente dele, como é que tem sido agora a escovação, agora que ele fez Agora o ele tá tratamento? mais consciente, eu acho que ele sentiu a dor do dente também. A gente conversou bastante A com dor ele. da cárie, né? Porque Isso. cárie Ai, dói. deixa a mamãe conversar. E eu escovo e depois deixo ele escovar um pouquinho e ele tá aprendendo aos pouquinhos. Agora o fio dental já é mais difícil. Então é como e quando dá. E você escova o dentinho dele em que momentos do dia, então, agora? Depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Depois do último leitinho, antes de ir pra cama. Tem que Aí escovar escovou o dente e não toma mais nada. É, ele já sabe. Quando a gente escova o dente, ele fala, não pode mais leitinho, né, mamãe? Não pode. Deixa eu ver o seu sorriso. Você não vai dar um sorriso pra gente? Eu vi um sorriso bem discreto. E a Olga? Bom, é você que escova o dente dele. Ele deixa você escovar? Mais ou menos. O que eu faço? Eu dou a escovinha pra ele. Ele fica mordendo, massageando um tempão. Aí depois eu ponho um pouco daquela pastinha pra nenê, né? Volta aqui, E aí Rodrigo. eu tento dar uma escovada, mas não é perfeito, né? Porque ele morde. É difícil as E tem que pequenininhas, trocar sempre a escova, porque a criança acaba tendo esse hábito. Quanto tempo que pode? Deixa uma com a criança e outra mãe com o que vai escovar. Uma pra criança morder. Aquela da criança morder e a outra mãe vai escovar pra conseguir escovar direito. E de quanto em quanto tempo tem que trocar a escova de dente? A indústria fala a cada 3 meses, eu acho 3 meses muito tempo. Eu, sinceramente, quando perde o formato da cerda, eu já mando trocar, mas normalmente 1 mês e meio, 2 no máximo, pra gente trocar a escova. E, Olga, você quando escova, porque tem o jeito certo, não é, de escovar? Tem que ser movimentos circulares, tal, você tem... Pois é, difícil, né? Na boquinha. A gente tenta ao máximo, mas assim... você viu, ele é bem ativo, né? Ele não para, ele não é uma criança que para e abre a boquinha pra Acho que escovar. nenhum para. E no Idade da Maria Salete, você mostra pra gente, então, como é que é a escovação correta? Quer que eu te ajude aqui com o sapo? Pode ficar no meu colo aqui. Você senta aqui e mostra. Até se as crianças quiserem aprender aqui, Juju. Então vamos mostrar para as Mostrar como é crianças. que Outra escova. coisa que eu gostaria de falar, que às vezes, quando a criança é pequena, é comum a mãe falar assim, meu filho não deixa escovar o dente. Eu não consigo escovar o dente do meu filho. Nenhuma mãe deixa de cortar a unha da criança, nenhuma mãe deixa de lavar o cabelo da criança, nenhuma mãe deixa de dar banho na criança. Então não pode deixar de escovar o dente. Mas de escovar o dente ela dar um não jeitinho. chora. Hoje pode, né? Hoje não vai escovar o dente. É mais difícil limpar, acho que o ouvido da criança Ela do que não escovar o deixa. dente. Como não é que escova? importa Vamos se ver. tem 1, 2, 3. Sempre seguir uma sequência, né? Então, vamos lá. A escova, ela deve entrar mais ou menos paralela, inclinar as cerdas da escova na gengiva. Lembrar que a gengiva, ela é tão importante quanto o dente. A criança também tem problema de Também gengivite. também tem. Tem gengivite e tem tártaro. E pode até perder um dente por causa de inflamação na gengiva. Pode. Então, inclinou, começa. Para a criança, é um movimento circular, em roda. Rodinha, 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 do lado da bochecha. E vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, e vai caminhando, de 2 em 2 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até terminar. Terminou, lá atrás, no último dente, parado, como o para-brisa do relógio, do carro, para lá e para cá, 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 e limpa a última face do dente. Dá licença um pouquinho, vai. Doutora, e lembrar também que Aqui assim, atrás, escova pela ó. frente, escova por dentro também os dentes. E volta do lado da língua. Os 3 limpando, lados, né? Cuidando, com amor, com carinho. De modo que, com amor, com carinho, é seu dente. Tem que cuidar dele. E vem do lado da língua.
E 1, e 2, e 3, e 4. Gengiva e dente, gengiva e dente. Aí vai ficar a com mãe os dentes falando, bonitos, assim, igual o sapo. O sapo tem uns dentes É, bonitos. olha lá, ai, mas ele não deixa, conta a historinha, a labactéria, a branquinha, verde, amarela, e explica, e conta, e vai, em cima, escovando, e vai, Viram, aprenderam? parada, não pode ficar fazendo movimento grande, é movimentos delicados. Inclusive, Mariana, acho que é importante dizer, tem algumas indústrias da área odontológica que têm feito trabalho junto com as universidades do Brasil inteiro e que essas universidades têm os seus programas para a comunidade carente das suas regiões. Então, algumas indústrias odontológicas cedem material educativo, cedem escovas, pastas, fio dental, para que os alunos de odontologia possam praticar, ensinar e educar uma população. A gente até tem uma reportagem para ver que é sobre isso, né? Olha, gente, a Rosângela Santos foi acompanhar o trabalho voluntário de dentistas em São Paulo. São os dentistas do bem. O dente dele já está vindo, o outro tá... Pablo é quieto, fala pouco e quase não sorri. O Pablo tem 12 anos e está em tratamento aqui na clínica desde dezembro. Os 2 dentinhos da frente dele nunca tinham nascido. Denise, como é que você chegou até aqui na clínica? Foi um projeto da escola, né, que eles faziam lá uma triagem. Aí, como o Pablo não tinha nascido os dentes, eles encaminharam para cá. Isso incomodava muito ele e vocês? Incomodava ele, que ele não dá risada, não se comunica muito por causa da vergonha dos dentinhos que não nasciam, né? E você já tinha procurado ajuda antes? Eu tinha procurado nas redes públicas, mas nunca alguém chegou, tirou, fez cirurgia, nada. Coisa profunda mesmo que fizeram foi o Dr. Marcos. O Dr. Marcos Jordão é um dentista do bem. O dentista voluntário, ele tem a obrigação de, quando pegar a criança, dar o atendimento até ela completar 18 anos. E é qualquer atendimento dentro da área da odontologia. Ele é responsável por todos os procedimentos. Dr. Marcos é formado desde 1992. Sempre trabalhou em seu consultório, atendendo pacientes particulares. Desde 2008, faz parte do projeto Dentista do Bem. Hoje é um dos coordenadores regionais. Além do atendimento gratuito, ele também vai para a rua fazer triagem. O público-alvo são adolescentes e jovens que têm de 11 a 17 anos e que estão matriculados em escolas da rede pública ou fazem parte de alguma instituição visitada pelos dentistas nas comunidades. Quais são os principais problemas que essas crianças de 11 a 18 anos apresentam? Então, por falta das condições da criança ter um atendimento odontológico no serviço público, algumas crianças já perderam os dentes, cáries grandes, problemas de canal. São crianças que na infância não tiveram a chance de fazer uma prevenção. Você ensina o jovem a escovar através de um projeto de prevenção, só que ele não tem acesso. Como ele não tem acesso, então todo esse projeto de prevenção ele é perdido no meio, porque ele não tem a ferramenta que é a escova de dente e o creme dental. Não existe uma pasta de dente genérica, não existe escova de dente distribuída para essa população. Em todos os estados brasileiros, existem hoje dentistas cadastrados trabalhando no projeto Dentista do Bem. O projeto se expandiu, existe também em 9 países da América Latina e em Portugal. São quase 9 mil dentistas profissionais credenciados e quase 17 mil jovens e adolescentes sendo atendidos. Todos carentes. Exato, são jovens que têm um perfil de carência muito forte. Muitas vezes não tem dinheiro para pagar o transporte de casa até o consultório do dentista. Então, nossa preocupação é tentar encaminhar o mais perto possível. Eles passam por um processo de seleção onde a faixa etária, quanto mais próximo do primeiro emprego, graves problemas odontológicos ele apresenta e piores condições econômicas, eles têm prioridade de receber o tratamento. O Dentista do Bem faz parte de uma turma muito maior, a Turma do Bem, uma organização da sociedade civil de interesse público, fundada em 2002, que dá tratamento odontológico gratuito a jovens carentes. O projeto Dentista do Bem é responsável só pelos maiores de 11 anos. São pré-adolescentes, quem não quer beijar na boca, quem não quer ter um sorriso bonito, que é um cartão de visita, né? Ganha quem é atendido, ganha quem atende. Eles ganham a possibilidade de poder sorrir e não ter dor. E eu ganho no prazer, né, de poder fazer isso e ajudar.
Voltando ao começo da nossa conversa. E o Pablo? Melhorou bastante, tá até dando umas risadinhas a mais agora. O site da ONG Dentistas do Bem é o www.turmadobem.org.br. Os dentistas interessados em colaborar podem fazer um cadastro. E as escolas ou ONGs das comunidades podem solicitar uma visita e uma triagem nos jovens para que eles sejam encaminhados para atendimento. Eu acho que essa parceria, né, da escola é importante, a participação. Como é que é na escola dos filhos de vocês? Uma vez até briguei numa reunião, assim. Agora, a doutora tá falando que 3 vezes, né, é o suficiente, mas Gabi ficava no integral, sabe? Período integral da escola. E numa reunião eu questionei, porque via que ela levava... Aí, tem escola que não deixa levar escova, então, né? ela leva, na escola dela sim. Aí eu falei assim, tá, então ela escova de manhã quando ela sai de casa, aí ela tem o almoço aí, mas ela tem os 2 lanches, como é que fica? Ah, não dá tempo de escovar nos 2 lanches, ela escova só depois do almoço. E, na verdade, eu fiquei preocupada. Agora assim, a gente viu que tudo bem, né? Escovou depois do almoço. Pelo menos é porque eu acho que tem um intervalo muito grande às vezes. Entende? Nesse lanchinho, do lanchinho. Entre o almoço e o jantar, a criança deve escovar o dente também ou não? Eu não vejo necessidade. Agora, a criança que almoça na escola tem precisa que ser levar... muito bem feita. Uma dentição decídua, completa. Decídua quer dizer dente de leite, completa. 10 dentes superiores, 10 inferiores, 20 dentes. A mãe escovando direito. 10 vezes de cada região, ela não consegue escovar bem menos que 3, 4 minutos. Às vezes levam 4 a 5 minutos. Escovar bem. Então, se ela escovar bem à noite, depois do café da manhã, para ir para a escola, sai correndo, ela não vai conseguir tanto tempo. Depois do almoço, bem, depois do jantar. Então, sabe, fazer essa escovação de corridinha, não dá. Como é que então, escovar bem, depois do almoço, bem depois do café. Mas e imagino muito que na bem escola à noite deve ser antes de super dormir. corrido também, porque eles têm Como que é na escola do seu filho? Ele começou aí esse ano. Na primeira reunião eu conversei com a professora, expliquei o caso dele, que para mim era super importante. Aliás, para todas são, né? Escovar os dentes dele, mas eles já tinham o hábito de escovar. Então, ele fica período integral também? Não, ele fica o período da tarde. Após o lanchinho, todas vão escovar os dentes, mas acredito que seja uma coisa rápida. Olha, e digo mais. Eu fico triste porque é uma minoria dos meus pacientes, tenho 43 anos de formada, os pais que usam fio dental diariamente, os filhos usam. E os pais que não têm o hábito de usar o fio dental, os filhos não usam. Os pais dando exemplo, né? Os pais não dão bem o exemplo ainda. Então, eu tenho uma boa clientela, a maioria... Eu tenho bons pacientes que têm o hábito do fio dental, mas muitos eu pergunto, tá usando o fio dental? Ai, às vezes. Quantas vezes por semana? Quando come manga, né? Dia, 2, 3 vezes, de vez em quando. Mas é que nem apareceu uma entrevistada. Mas, doutora... Tem que ser todo dia. Olga, ele vai para a escolinha? Ainda não. Ainda não. E essa é uma preocupação que você tem, dele levar a escova de dente? Né? Assim, é que, na verdade, eu já queria colocar, mas eu acho ele ainda muito pequenininho. Ainda tô aproveitando ele um pouquinho, né? Mas eu acho que no meio desse ano, ele já vai ter 1 ano e meio. Aí a gente vai colocar, e aí tem que ver tudo isso, porque realmente... Ó, eu vou ter que chamar o próximo bloco, a gente tem mais um bloco para conversar, então vocês já pensam, porque o Papo de Mãe tem 1 hora, mas depois a gente vê que o tempo é curto para tanta conversa, né? E no próximo bloco, um passeio pelo Museu do Dentista e um Papo de Pai. Continue ligado na TV Brasil, a gente volta já. Você teve já algum problema dentário, algum problema bucal? Nunca tive nada grave, só uma cárie apareceu de uma vez ou outra, mas nada além disso até hoje. Agora me fala uma coisa, você acha que isso daí, os seus pais orientaram você para que você cuidasse dos seus dentes? Meu pai era muito rígido com isso, desde pequeno. Então isso daí já veio sendo marcante já. E depois, conforme foi passando o tempo, a gente tem muita informação também que a gente ouve aí. O próprio dentista também aconselha muito a gente isso daí. Você troca de escova periodicamente? Sim. No máximo a cada 3 meses. Você acha que é o ideal?
É, o ideal, né? Quando ela já começa a ficar ruinzinha, tem que trocar, né? É o ideal. Eu tô vendo que você usa aparelho nos dentes. Eu sou obrigado a ir no dentista uma vez ao mês, totalizando umas 12 vezes ao ano. Você sempre teve essa preocupação com a boca ou só quando ficou mocinho, começou a pintar as baladas, as menininhas? Como é que foi isso? Me conta. Não, eu sempre tive essa preocupação, até porque minha família inteira é dentista. E eu sempre tenho um acompanhamento dentro de casa. Desde pequeno, sempre indo regularmente no dentista, isso ajuda. Na sua opinião, o brasileiro cuida bem da boca? Acho que algumas pessoas até não têm tanta condição de estar cuidando, né? Mas acho que na maioria sim. É que, acho que, bom, quem usa aparelho aí precisa, sim, ter um acompanhamento, né, com bastante frequência e daí vai bastante ao dentista. Eu quero aproveitar até para ler a pergunta de uma telespectadora, aqui um comentário que ela fez. É a Ana Lúcia, de Uberlândia, Minas Gerais, obrigada pela participação. Ela, inclusive, é dentista, já tinha sugerido para a gente que tocasse no assunto. E ela fala que é muito necessário orientar as mães sobre erupção e a formação da oclusão, sobre má oclusão dos dentes. O que é isso? Na verdade, a má oclusão é o mau encaixe, né, dos dentes, não levando a uma mordida e a um desenvolvimento também de face de oclusão, de dentição de uma forma adequada. Essa má oclusão está muitas vezes relacionada com uma má respiração, com uma má sucção, ou seja, muitas vezes relacionada com hábitos que a criança tem já inadequados desde o comecinho da sua infância. A mordida cruzada é uma má oclusão? É uma má oclusão e também hábitos como o uso de chupeta ou até a formação dos dentes que nascem em posições erradas. A minha filha, Juliana, vem cá, Ju, ela usa aparelho porque ela tem a mordida cruzada. E o que eu tenho visto é que muitas crianças hoje em dia têm a mordida cruzada. Mostra pra Candinho os seus aparelhos. Por que hoje em dia tem muitas crianças com esse problema de má oclusão? Ou sempre tiveram, mas são mais identificados? Pra Candinha, seus aparelhos. Faz assim, mostra pro... Até eu queria perguntar o seguinte, que quando eu era pequena, a gente esperava para usar aparelho no dente permanente. E hoje a gente vê criança com dente de leite já com aparelho. A sua filha ainda é dente de leite, né? Na verdade, minha filha perdeu desde 2 muito dentinhos pequenininha. até hoje. A Juju também, ela começou a usar aparelho com 4 anos, com os dentes de leite. Como hoje em dia, usa o aparelho no dente de leite, é isso? Tem muitos casos que, dependendo do tipo da má oclusão, já começa a se atuar na dentição decídua, na dentição de leite, porque dá para fazer um ajuste oclusal, alguns procedimentos que já vão ajudar até na mastigação da criança. Porque, na verdade, não é que vai mexer no dente, mexe na arcada toda, né? Às vezes uma expansão de arcada, para já dar condições, inclusive, melhores para a vinda depois dos dentes permanentes. Então, as minhas 2 filhas, o primeiro dente nasceu, elas já tinham 1 ano, então elas fizeram aniversário de 1 ano, o sorriso totalmente mudado. E eu lembro que o pediatra insistia para dar comidinha em pedacinho, e eu dei desde que ele mandou 6, 7 meses. E elas mastigavam com a gengiva, e muita mãe tem dó, mas a criança pode mastigar com a gengiva mesmo. Porque fica dura e ela consegue mastigar para desenvolver a mastigação. E é normal nascer depois de 1 ano também. Muitas mães se preocupam, mas até 1 ano e meio pode acontecer de não ter dentes. E não é para ficar tão preocupada, mas 1 ano e meio aí já é melhor radiografar para ver o que está acontecendo. Dentro de uma normalidade, a gente fala até no máximo 1 ano de atraso ou adianto, né, da situação toda da Daí boca na hora da de criança. cair também vale para quando caem os dentinhos de Tem leite. criança, às vezes, com 5,5, daí criança já com 7,5. Né? Essa pasta pode comer? Não. E é importante deixar o dente cair sozinho ou pode dar aquela ajudazinha? Porque, por exemplo, a Juliana, por causa da fada do dente, ela sempre quer dar aquela ajudazinha, né? Sim. É importante deixar o dente cair sozinho? Pode ajudar. Pode. E com os problemas que o Miguel teve, você já começou a se preocupar com isso também, com a posição dos dentes? Mas ainda não foi nada sinalizado. Por enquanto foi só as cáries. O Flávio, ele fez algum tratamento de canal? Fez.
fez? Então, eu vou até E ler ele aqui. chorava muito no dentista? É duro, né? Eu acho que eu sofri mais que ele. Ai, não, Nossa, não é fácil. Eu vou ler aqui a participação de uma outra telespectadora, a Andréia Bonel. Obrigada pela participação. Ela é do blog Manias de Ser Mãe. E ela conta aqui que ela é mãe de uma menina de 2 anos e meio e sempre acompanha o blog, o nosso blog, o Papo de Mãe. E aí ela gostaria de sugerir um assunto, né? Porque a filha dela caiu, quebrou o dentinho e o caso se complicou e ela teve que se submeter a uma polpotomia, uma espécie de tratamento de canal para bebês. Então, ela achou que seria interessante a gente abordar esse assunto, né? Então, bebê também faz tratamento de canal quando cai, quando quebra o dente? Faz. Se a polpa ficou ligeiramente exposta e foi logo de imediato e que ela procurou o dentista, então faz o canal. Agora, a pulpotomia. A Mariana Verdelho mostra agora como que os dentistas trabalhavam antigamente. Ela foi até o Museu do Dentista, que fica aqui em São Paulo, para contar essa história pra gente. Olá, Mariana. Olá, Roberta. Estamos aqui no consultório com o Dr. Paulo de Oliveira Bueno e ele vai cuidar do meu dente. Vocês devem estar estranhando um pouquinho a decoração e o motorzinho aqui desse consultório. Pois é, esse consultório é de 1890 e tudo aqui é bem diferente, mas é tudo original e da época, né, doutor? Como é que esse motorzinho é aquele que todo mundo tem medo hoje em dia, é isso? Isso aqui dava pouca rotação, porque não tinha energia elétrica, era no pedal, então dava 800 rotações por minuto. Hoje o motor de alta rotação é 200, 300 mil rotações por minuto. Esse consultório era utilizado pela Elite Cafeira, aqui em São Paulo, não era utilizado por todo mundo. As pessoas que não tinham dinheiro ou que moravam em fazendas, em áreas mais afastadas, utilizavam outro consultório, era um outro sistema. O motor praticamente é o mesmo do outro, no pedal. Existia uma cadeira que era desmontada, colocada dentro de uma caixa com uma cuspideira ao lado. E um lavatório, que era o recurso da época. Isso era colocado numa caixa e levado para as fazendas no lombo de um burro. Esse aqui, por exemplo, é de 1920. A decoração lembra a época, remete, no caso, em 1920. E os potinhos de remédio, onde tinha medicação e tudo, também são daquela época. Esse aqui é o raio-x mais antigo. Um dos primeiros no mundo, na odontologia é um dos primeiros no mundo. Olha outra coisa, quando surgiu o esterilizador, hoje é esterilizador, hoje é estufa, tudo. Olha, de 1930, era uma coisa muito bonitinha, tudo isso daqui. Ó. Mas olha como é que era o aquecimento. Não funcionava praticamente nada, né? E agora a gente vai mostrar um consultório que, para quem está em casa, acho que já é mais algo que já deve ter visto, que é de 1960. Já tinha uma alta rotação, que é o recurso para limpar o dente, preparar o dente, né? O raio-x modernizou mais, o foco de luz foi mudando. Olha, aqui ele está mostrando para a gente uma luva, como funcionava. Antigamente não existia luva descartável. Então era uma luva normal, ela entrava nessa estufa com um produto químico para esterilizá-la. Perfeitamente. Bom, isso que vocês estão vendo agora é uma dentadura. Pois é, uma dentadura de madeira. A primeira dentadura é essa, doutor? Não, a dentadura de madeira é dos anos 1500. Ela era feita à mão, entalhada à mão. Foi feita de madeira. Essa é uma dos 80 originais no mundo. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas para você que se interessou e que quer conhecer mais, que é daqui de São Paulo, fica essa dica. Se você puder, vale a pena, é um ótimo passeio. Mas eu acho que na nossa infância era mais comum criança ter cárie e tal. Hoje em dia, as crianças demoram mais, né? Salvo algumas, não tem, né? Depende do local. Onde Mas por isso que é tão importante o que a Flávia, que ela teve que sair, que o Miguel estava chorando muito, mas que ela falou nessa coisa da cárie e da mamadeira. Isso é muito... Eu acho que hoje em dia, quem tem acesso a um dentista que faça a prevenção, ele vai para a vida adulta sem cárie. Tanto que o que se observa hoje, mesmo nas faculdades e em consultório particular, é adultos sem cárie. Mas está chegando muito erosão. Por quê?
devido ao uso abusivo de alimentos e líquidos ácidos. Então, o consumo exagerado de bebidas, muito suco ácido, uso abusivo de sucos e refrigerantes. Isso também faz mal para o dente, não é então, pela você cárie, vê é pela erosão. Adultos e adolescentes tomando 2 litros de refrigerantes por dia, sucos. O pH Tanto do faz. refrigerante é muito próximo ao pH do limão, que é um dos alimentos mais ácidos que a gente tem. E ele provoca um desgaste no dente semelhante a mais ou menos 5 mil movimentos de escovação. Nossa! A erosão é violenta. E eu acho que antigamente também tinha, principalmente quando a gente ia pro interior, em lugares mais afastados, uma filosofia de que é dente de leite, não faz mal. Tudo bem. Pode. Então a gente via muita criança com os dentes todos pretos, porque depois cai e nasce o permanente. Mas se o dente de leite estiver cariado, além das infecções e de doer, já compromete o dente permanente também, né? Mariana, eu fiquei curiosa porque a mulher do Christian tá aí, né? Eu queria saber se é você que escova o dente da sua filha à noite ou ela? Normalmente eu que escovo, a última do dia eu gosto de fazer. Mas assim, a Carol também está completamente apta a fazer. Tá ali, ó, a Carol. Tá Oi, lá. Carol. Ela é dentista também? Não, a Carol é advogada, mas está completamente apta a fazer porque assim, a gente sempre viu juntos como fazer, o que mostrar para a Marina e a Marina também já faz, só que vem para pedir para fazer Deixa eu final. aproveitar que a gente está falando aqui dos homens, o nosso repórter David Almeida foi bater um papo com os pais pelas ruas. Vamos ver. Tenho 3 filhos, já são adultos. Você cuidou legal da higiene bucal dos seus filhos lá quando eles ainda dependiam bastante de vocês? Sim, você dá um tapão na cabeça e fala assim, escova o dente, menino. Escova, mas como toda criança, né? Tem que ficar em cima. Tem que ficar ali pegando no pé. Tem que pegar no pé, senão não tem jeito. Ainda mais estão trocando os dentes, né? Dos de leite agora pro permanente, então eles têm que acompanhar direto isso aí. Vem cá, você tem filhos? Tenho. Que idade? 15 e 2. O de 2 anos, como é que é? Você tem que escovar... Estamos tentando explicar a ele, mas ele... Até agora ele engole a pasta, tá? Então, tá difícil. Ele gosta do sabor e termina engolindo o negócio em vez de escovar, mas estamos tentando. Ele mais come pasta de dente do que escova? Sim, a situação hoje é essa, sim. Bom, a gente viu que pasta de dente não é para comer, tem outras coisas melhores para comer. E eu queria fazer um comentário, olha como o nosso cenário está todo arrumado, bonita. A gente vê que escova de dente é bom para as crianças passarem o tempo, né? Elas vão ficando assim, familiarizadas com a escova de dente. Então vamos com a Gabriela, tá aqui. Gabriela, me conta uma coisa. Quem que escova o seu dentinho em casa? A minha mãe. E o papai também pega no seu pé para escovar o dente? Sim. É? Peraí, dona Laura vai passar aqui que ela tá de babau. Pra quem não viu, então, que a gente mostrou no começo do programa, pra quem não viu no começo do programa, como que é o seu aparelho? Como que funciona? Como que é? Explica pra gente. Tem um Você põe elastiquinho. toda noite, não põe? E como que é dormir com esse aparelho, Gabi? Não incomoda. Não? Você Mostra já pra gente. acostumou? Mostra pra gente de novo como que é. E por que é importante pra você usar esse aparelho? E ela põe e consegue falar, né? Ela põe, consegue falar, tudo bonitinho. A única coisa, lógico, já fez escovação, pôs o aparelho e vai dormir. E o rosto dela era bem diferente. Nossa, muito. Depois a gente mostra uma foto. É, você então mostra. posso até... Se você não usasse o aparelho, como que ia ficar? Ele vai comer a pasta. Ele vai comer. Ia ficar feio, né, filha? Pra convencer ela a usar o aparelho, na verdade, foi... A gente explicou isso, que ela ia ficar com a boca bonita. E que quando todas as amigas começarem a usar aparelho, a boca dela só vai estar bonita. E já tá bonita, né, Gabi? Ah, legal. Então tá bom. Ô, Marina, o que você vai ser quando crescer? Você já pensou? Não. Vai ser dentista igual o papai? Não. E o papai pega muito no pé, assim, pra você cuidar dos dentinhos? Pega. O papai não deixa, assim, comer muita bala, chiclete? Não. Ela aprendeu direitinho a lição, então. O que a gente faz em casa tem algumas regrinhas que já são muito importantes. Por exemplo, ela quer algum docinho, é o que a doutora falou, nada é proibido, mas tem que ser tudo bem pensado. Então ela vai comer a refeição dela, bem balanceada, vai comer a fruta depois de sobremesa
E se ela quiser alguma coisa, um chocolatinho, alguma coisa depois, ela pode comer logo depois dessa fruta, mas como ela já comeu a sua fruta e a comida, ela vai estar saciada. Não vai abusar muito. E depois escova os dentes. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. A Roberta tem uma última informação. Tenho. E daí cada uma pode... Tem mais um pouquinho para concluir, tá bom? Olha, várias instituições de ensino oferecem tratamento odontológico de graça. Procure na sua cidade os tratamentos dentários oferecidos por estudantes de odontologia. Então, como é que é? Você quer deixar um recado para alguém, divulgar alguma coisa? Eu quero agradecer, eu acho que é super importante. Eu acho que, pra mim, eu usei aparelho 4 anos e pra mim foi muito importante. Então, eu tenho essa preocupação com a Gabi e a preocupação principalmente das mães quando estiverem se tratando na fase de gravidez, de poder se orientar com o seu dentista do que vai ter que fazer lá pra frente. Só isso. E a Olga, que o Rodrigo já tá... Eu acho que sim, tem que tomar cuidado, né? Vixe, todo mundo vai chorar. Ai, então a gente... Vem, que ele dá, vem. Olha, então ele quer a pasta de dente. Ele gosta tanto. Ele quer comer a pasta de dente. Ele gosta tanto que ele quer a pasta de dente, né, filho? Ai. Obrigada, Olga. E ô, Flávia, você estava fora quando a gente perguntou, e você ia muito ao dentista quando era criança? Um pouco, eu tinha um pouquinho de trauma. Hoje você vai? Hoje eu vou. Mas eu tô mais tranquila, tá mesmo por causa dele. Né? Eu tenho que não passar esse trauma pra ele. Legal. Porque a mãe não pode passar. Não, tem que ser muito tranquila. Obrigada às mamães. As que quiserem sair com os bebês, porque eu sei que eles eles não aguentam muito. Papo de mãe é chato pra criança. Mas aí, obrigada por terem vindo. E eu queria que o Dr. Christian, então, divulgasse algum site para quem quiser saber mais informações, algum trabalho. Então, qualquer informação que precisar com a gente está à disposição. É só mandar e-mail para a gente para odonto.c@terra.com.br. E a gente começou esse mês, a gente fez uma parceria com o Instituto Mara Gabrilli, que a gente desenvolveu um trabalho chamado Specific Care, tratamento de pacientes que têm qualquer tipo de condição ou necessidade especial. E a gente vai fazer, inclusive, com crianças com deficiência física, né? Então, entra no nosso site www.specificcare.com.br. E esse trabalho é em todo o Brasil ou por enquanto em São Paulo? A gente está começando só em São Paulo, comunidades carentes, né? E com o tempo a gente quer expandir mais esse nosso trabalho. Legal, obrigada. Doutora Salete, quer divulgar algum site também? Vou deixar meu e-mail para qualquer dúvida, eu estou à disposição e muito obrigada por poder estar aqui. É msnpcor@usp.br. E também os telespectadores que quiserem, eles vão encaminhar perguntas para o site do Papo de Mãe e a gente encaminha para vocês responderem também. Com o máximo prazer. Tá, Muito obrigada. A todos por terem vindo. Ricardinho, você ia cantar com as crianças, mas olha, hoje Elas foi foram um tumulto aqui no Papo de Mãe. Elas foram escovar os dentes, tá bom. Olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre cidadania. Você sabe transmitir valores para seu filho? Vamos falar sobre os direitos e também sobre os deveres que temos como cidadãos. Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. O nosso chat começa a partir de agora. Você pode participar. E aqui na TV Brasil tem mais na semana que vem. Até lá. Até! Ricardinho, música. A Marina e a Juju estão aqui para cantar. Vamos escovar o dentinho, vamos a boca lavar. Escova e pastinha, nós vamos usar. O dentinho tique-tique-tique, o dentinho tique-tique-tique, o dentão tique-tique-tão, o dentão tique-tão-tão-tão. Pronto, as crianças já podem em casa, na hora de escovar o dente, cantar a música do Ricardinho. E a gente começou um trabalho e caiu alguém. Mas estava ocupado atrás. O cenário é prova de crianças. Todo mundo aqui aprendeu um pouco, até o nosso operador de áudio que está todo inchado com o canal de judiação. Depois o Zé vai mostrá-lo. Não é fácil fazer programa. Depois a gente assiste na TV, parece que é tudo tão simples.